Pelo que eu ouvi ontem, durante a programação, pelo que eu ouvi dos vascaínos e tudo, me parece que esse 0-0 foram 3 pontos pro Vasco, é isso, Pedro? Não, tudo bem? Não foi não. Tudo bem? Ontem o pessoal tava cravando aí que ia ser goleada e tal, 0-0. Segurou, hein? O pessoal é uma entidade muito complicada. É que eu não quero dar nomes. Mas... É melhor. Tudo bem? William, abração a você, bem. Elton, professor, Eugênio, o fã do esporte com a gente. Não foram 3 pontos porque o Vasco não venceu e porque cada pontinho, fossem 3, seria muito importante para o Vasco, porque vai precisar brigar por cada pontinho nesse Campeonato Brasileiro, pelo que se desenha até aqui. Agora, talvez esteja comemorando muito uma senhora atuação de Léo Jardim. Baita Quando atuação. você fala que o goleiro teve uma senhora atuação, é que você teve muito perto, muitas vezes, de sofrer gol ou gols. E o que mais chama atenção, talvez essa turma toda, esse pessoal aí, essa entidade... Essa galera... Citou, talvez tenha falado pelo desenho do jogo. O Flamengo não teve uma grande exibição, o Flamengo teve problemas de pressão, de encaixe, de criação, sabe, de um pouco mais de refino ali para finalizar, e ainda assim cria muito mais e não vence por uma senhora atuação do goleiro adversário. E o Vasco, que consegue entregar alguma coisa ali minimamente aceitável, competitiva no primeiro tempo, quando tem que trocar, quando tem que ter um pouco mais de perna no segundo tempo, sofre. Não consegue, a gente vai ver daqui a pouco, no melhor momento, não consegue marcar uma bola levantada, não consegue proteger ali entre ele de meio de campo e a linha de defesa, não consegue, sabe, ser páreo para um Flamengo que esbarrou na decisão talvez ruim em alguns momentos, na finalização ruim em muitos momentos, e na senhora atuação do Léo Jardim, a gente está vendo mais uma defesa dele aí. Então... Essa do Rossi. Esse é do Rossi. O Flamengo não jogou muito e não venceu porque o Léo Jardim agarrou muito. Foi. Então acho que isso já diz a diferença entre os dois times, então por isso que muita gente talvez esperasse uma vitória do Flamengo, que era favorito sim. Agora, se você para analisar a fase do Flamengo, a fase do Vasco, o que foi o jogo, o torcedor do Vasco pode comemorar o ponto porque poderia ter sido derrotado. Mas se a gente fosse debruçar um pouco mais, a gente vai ter tempo por aqui, com o Eugênio, com o professor, com o Elton, o trabalho segue sendo abaixo da crítica do Carille. Então acho que isso vai uma conversa muito mais ampla do que simplesmente conseguir segurar o empate contra uma equipe que é muito melhor. Porque aí você segura o empate hoje, na próxima rodada você não segura, aí daqui a pouco você vence, você jogar bem, mas você está sempre ali naquela maré de que você não convence com o seu trabalho. Daqui a pouco você vai olhar, você está em 13º, 14º, aí uma rodada te joga para baixo, uma rodada te joga para cima e te ilude, mas o trabalho, se a gente puder falar, a gente vai ter tempo aqui para falar, sim, não é bom ainda, William. Muito bem. Daqui a pouco, aliás, a gente já está vendo, daqui a pouco a gente seleciona só as defesas do Léo Jardim. Tem uma na cabeçada do Pedro no segundo tempo, que é do nível de dificuldade absurda, porque ele está vindo no contrapé, ele volta, baita defesa, e a gente vai mostrar, a gente vai falar também desse personagem. O Verrete aí com a mão. Ô, Verrete, hoje em dia tem um monte de câmera, viu, Verrete? Pelo amor de Deus, já foi os tempos do Maradona. Ô, meu querido Eugênio Leal, tudo bem com você? Me diz uma coisa. Aqui o Pedro falou sobre um Flamengo que não jogou melhor, e um Flamengo que tinha enfrentado o Grêmio, ido muito bem, tinha goleado o Juventude, mas um Flamengo que não foi tão bem hoje. Mais mérito do Vasco, tem mérito do Vasco nisso, ou mais demérito do Flamengo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Minha avó dizia, dia de muito, véspera de pouco. No futebol tem um outro ditado que é o gastou tudo, né? Gastou tudo contra o Juventude e não guardou nada. Tem isso. Claro que isso aí é tudo lenda popular, mas o que acontece é que hoje o Flamengo encontrou um adversário que tinha uma postura diferente do Juventude. Eu acho que o mérito do Vasco hoje, e acho que ele existiu, porque indiscutivelmente o time do Vasco é bem inferior ao time do Flamengo, independente do trabalho do técnico, mas foi ser hoje um time mais compacto defensivamente, algo que ele não conseguiu fazer, por exemplo, no jogo com o Ceará, em que deu muito espaço ao Ceará. O Ceará teve liberdade para trabalhar na intermediária do Vasco o tempo inteiro. Hoje, acho que ele entendeu que era um jogo com um grau de dificuldade maior, então foi um time mais compacto, linha mais baixa e que tentou ao máximo tirar a velocidade do jogo. E o Flamengo gosta da velocidade do jogo, ele gera superioridade também em velocidade. E, claro, já foi dito aqui, é o óbvio do jogo, é que o Léo Jardim conseguiu sustentar ali atrás. Mas para que o goleiro consiga sustentar e fazer as defesas, algumas difíceis que ele fez, conta também que a defesa dificulte um pouco a ação do ataque. Sim. Então, finalizou dentro da área muitas vezes, teve sim volume, e era esperado que tivesse volume, mas
teve um time que conseguiu ser mais sólido defensivamente do que vinha sendo em outras partidas. Imagino eu que pela compreensão da dificuldade do jogo. Até por isso, atacou muito pouco. No primeiro tempo, conseguiu chegar ali 2, 3 vezes com perigo, teve bola na trave, teve uma boa defesa ali do Rossi, que a gente viu agora há pouco. Mas no segundo tempo, o Vasco não passou do meio campo. No segundo tempo, não deu um chute a gol. Sim. Teve 32% de posse de bola, ficou só resistindo e resistiu. Se era o objetivo, me parece que era o objetivo, não perder. Até para o treinador ter um fôlego, um oxigênio. Agora, se isso é muito, se isso é pouco para o Vasco, se não é o suficiente, se pode jogar melhor, eu acho que pode jogar melhor, mas dificilmente, para quem vem acompanhando os jogos do Vasco, se podia imaginar que hoje, contra o Flamengo, jogaria uma partidaça. O que era possível era tentar não perder. E não perdeu. Eu acho que aí, seguir. Tem uma pontuação acima do esperado para mim, no campeonato. Já tem 7 pontos a essa altura. Está ali, né? Pelo menos no início da rodada estava ali perto dos primeiros colocados. E vai evoluir? Não sei. Mas podia estar bem pior do que já. Estou olhando o copo meio cheio, então. Porque a realidade, assim, há uma expectativa, muitas vezes se cria uma expectativa em torno do Vasco, que é, por exemplo, como disse o presidente lá, o Pedrinho, que tem um dos 8 melhores elencos. Não tem. Não mesmo. Absolutamente não tem. A realidade do Vasco é meio de tabela para baixo. E se conseguir ficar longe do para baixo, é algo que é mais perto da realidade e de uma boa temporada para o que é possível. Já o Flamengo não. O Flamengo precisava de mais. O Flamengo precisava encontrar mais soluções no jogo de hoje. Dominou, teve situações, mas não conseguiu tirar o Vasco lá de trás, por exemplo. Acho que em jogos como esse, você tem um adversário que está com a linha muito baixa, muito compacto. O ideal é você tentar fazer com que esse time saia um pouco mais em bloco para tentar trabalhar, nem que seja 2, 3 vezes no jogo, atacando espaço. O Flamengo vai muito bem atacando espaço e deu uma prova disso contra o Juventude. Sim. Mas também pode eventualmente perder a liderança do campeonato, mas tem muita coisa pela frente ainda. E tem o foco no jogo agora do meio de semana pela Libertadores. 2 jogos terça-feira. Porque o Flamengo vem de derrota em casa e precisa voltar a buscar pontos no jogo, para mim, mais difícil do grupo dele na Libertadores, o jogo fora de casa com a LDU. Aliás, terça-feira, rodada dupla. Você vai ver o Vasco pela Sul-Americana e o Flamengo pela Libertadores aqui na ESPN e também no Disney+. De qualquer forma, claro que a gente vai analisar o que vem aí pela frente para o Vasco, né, professor? Claro, o Vasco deveria encarar todo o jogo como se fosse o Flamengo, né? Porque com certeza ele venceria outras partidas que às vezes ele deixa pontos pelo caminho. Se ele encarasse o Ceará como ele encarou o Flamengo, talvez não tivesse perdido o jogo para o Ceará. O duro é ter um Flamengo todo dia. Mas acho que hoje, para o contexto, né? Jogo contra o Flamengo, expectativa de um jogo duríssimo. Muita gente falando, Flamengo, esse clássico aí vai ser goleado. Porque teve um 6-1 ano passado, né? Vai ter goleada, cuidado e tal. O time do Vasco, frágil. E um técnico ali perigando, cair, dependendo um pouco desse resultado. No frigir dos ovos ali, você olha o 0-0 e fala, tá bom, segue o barco. É pouco ou tá bom, professor? Tudo bem? Exatamente isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Olha que coincidência, sobre o Flamengo, eu ia começar minha fala exatamente com o ditado da minha avó. Opa, mais uma avó aí, Nós não somos primos e não somos irmãos. Mas todas as avós falavam. Só que minha avó era mais... Não é a mesma avó, né? É bom dizer isso. Não, então, a minha era a dona Irma, que era ainda mais fatalista. Ela dizia, dia de pouco, véspera de nada. Não de pouco, dia de muito, véspera de nada, que foi o que aconteceu em relação ao Flamengo. Aí alguém há de dizer, mas o Vasco... É isso aí, galera! Um empate que para muitos pode parecer pequeno, mas pelas circunstâncias foi quase uma vitória para o Vasco. Léo Jardim foi o grande destaque, segurando o ataque do Flamengo com defesas impressionantes. Claro que ainda há muito o que ajustar no time, especialmente no segundo tempo, onde faltou fôlego e organização. Mas, diante de um adversário mais forte, o ponto conquistado foi importante. E aí, torcedor, você acha que o Vasco tá no caminho certo? Comenta aqui e não esquece de se inscrever no canal Radar do Vasco para não perder nada. Até a próxima e saudações vascaínas!